Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a contribuição da narração de histórias na área da saúde, tanto em ambientes hospitalares, como também dentro da sua própria casa, se você tiver alguém enfermo, alguém que está meio desanimado. Como que a narração de histórias pode ser uma contribuição? Qual a história que eu devo contar? Como apresentar uma história para quem está acamado, vivendo esse momento difícil da doença e da dor? Quais os recursos que eu posso usar? Vamos conversar? Meu nome é Nivanda Maria, eu sou atriz especialista em narração de histórias, criadora do curso O Poder das Histórias. É um curso que vai ajudar você a se expressar melhor, a saber como cativar, como envolver o seu público e a compreender de que forma a narração de histórias pode ser uma contribuição na sua prática profissional. Durante o ano, eu abro turmas para esse curso. Se você quiser saber da próxima turma, se você estiver interessado nessa proposta, inscreva-se no canal O Poder das Histórias. Vamos lá? Para a gente conversar sobre a contribuição das histórias na área da saúde, vamos começar definindo o que é saúde? Vamos partir da definição da saúde segundo a Organização Mundial da Saúde. A definição aparece como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Olha que interessante, a percepção do quanto a qualidade de vida determina o estado de alguém estar saudável ou não, não é? E aí, quando a gente fala, então, de atuar na área da saúde, vamos pensar em alguém que está doente, nesse ouvinte, nesse indivíduo. Como que a gente fica quando a gente está doente? A gente fica vulnerável, a gente fica com indisposição, a gente fica no isolamento, a gente fica com medo, a gente tem dor, a gente fica ansioso, não é? E se eu estou no hospital? Nossa, no ambiente hospitalar, tudo isso fica até muito mais exacerbado. Eu costumo pensar muito na questão do ambiente hospitalar com relação às crianças. Eu imagino quanto para a criança é difícil compreender por que ela está ali. Como é difícil compreender este momento da internação hospitalar, onde ela fica longe do seu animal de estimação, longe dos seus irmãos, longe do convívio familiar, longe da sua casa, do seu quarto, dos brinquedos. Já imaginaram como para a criança é importante a gente ter uma contribuição? E qual é essa contribuição? Contar uma história. É isso que eu trago para vocês hoje. E quando eu falo de contar uma história, não é simplesmente, uma história é uma coisa que vai deixar alguém mais calmo. Também, mas uma história tem o poder de ajudar na recuperação de alguém, sabia? Nós vamos começar agora a falar sobre a importância da palavra. E eu quero começar contando para vocês sobre a palavra curativa, sobre o poder de cura da palavra. Eu quero citar os estudos da Adélia Bezerra de Menezes, que é uma escritora maravilhosa, uma doutora em literatura. E a Adélia Bezerra de Menezes tem um estudo chamado O Poder da Palavra. Nele, ela vai colocando sobre aspectos importantes da palavra no diálogo do homem com o mundo, na nossa relação com o mundo, na nossa forma de estar no mundo. E ela cita uma pesquisa do Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é um antropólogo que, inclusive, participou da fundação, da criação da Universidade de São Paulo, da USP. E quando ele veio aqui para o Brasil, depois ele estendeu a sua viagem pela América Latina e ele cita algumas coisas dessa viagem num livro chamado Antropologia Estrutural. E o que eu vou comentar com vocês sobre a importância da palavra curativa é da experiência que o Lévi-Strauss traz com os índios Cunha, os indígenas Cunha, lá do Panamá. A experiência é a seguinte: quando a mulher está em trabalho de parto e o parto está complicado, os indígenas chamam o xamã. Sabem para quê? O xamã chega para esta parturiente
e fala para ela e canta e conta os contos da criação. E ao cantar e contar os contos da criação, esse parto é facilitado. Olha que interessante o poder da palavra. E o Lévi-Strauss, ele comenta uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, não é uma medicação, na verdade, é uma medicação psicológica, porque o xamã não toca no corpo da paciente, no corpo da parturiente. O xamã não lhe dá nenhum medicamento. É o poder da palavra curativa. Olha que interessante isso. É o poder da palavra que cura. Um outro aspecto que a Adélia Bezerra de Menezes coloca nesse estudo é sobre a palavra mágica. O que é a palavra mágica? É a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. E ela menciona, ela faz um trabalho numa metáfora com a história do Ali Babá e os 40 ladrões. Vocês sabem a história do Ali Babá e os 40 ladrões? A história diz o seguinte: certa vez o Ali Babá presenciou, ali escondidinho, ele viu alguns ladrões, os 40 ladrões, entrarem em uma gruta. Só que para a porta da gruta se abrir, os ladrões disseram uma palavra mágica. Eles entram na gruta, colocam lá todos os tesouros roubados, saem da gruta. O Alibaba, prestando atenção na palavra, chega e diz: abre-te, Sésamo. A gruta se abre. Lá ele vê todos os tesouros. Que maravilha! Ele tinha acesso com aquela palavra mágica. Na hora de sair, ele diz: abre-te, Sésamo, e vai embora. Acontece que Alibaba tinha um irmão, Cassim, que era um irmão muito invejoso. Certo dia, vendo que Alibaba guardava algum segredo, Cassim segue o Alibaba e quando vê que o Alibaba entra e sai da gruta, ele ouve a palavra. A frase é: abre-te, Sésamo. Assim que Alibaba se afasta, o Cassim chega na porta da gruta e diz: abre-te, Sésamo. A porta se abre, ele entra na gruta e fica encantado com todos aqueles tesouros. Que coisa fantástica! Que maravilha! Eu posso agora ser rico. Só que ele se emociona tanto ao ver toda aquela riqueza que ele esquece qual é a palavra certa, a boa palavra, a palavra mágica. E aí ele diz: abre-te, cevada. E a porta não se abre. E ele começa a dizer vários nomes de grãos, tudo que lhe vem à cabeça. E a porta não se abre. Por quê? Porque ele esquecera a palavra certa, ele esquecera a boa palavra. Vejam que interessante que essa história das Mil e Uma Noites, que a Adélia Bezerra de Menezes traz para a gente como uma reflexão de como essa metáfora pode se aplicar na nossa vida, no trabalho narrativo. Eu quero dizer também uma outra coisa, que a minha mãe me ensinou uma coisa desde pequena. Essa é a sabedoria dos contos tradicionais e a sabedoria dos nossos ancestrais. Ela dizia: minha filha, preste atenção. Uma palavra pode salvar uma pessoa. Meia palavra pode derrotá-la para sempre. Interessante, não é? Esse é o poder da palavra, e quando a gente diz a palavra que cura, a boa palavra, é você trazer uma palavra de acolhimento, é você trazer uma palavra de esperança, é você trazer uma palavra, uma boa palavra. Eu quero ainda aproveitar e lembrar o quanto eu gosto de uma história da Ruth Rocha, que se chama As Coisas que a Gente Fala. Ela apresenta o poder da palavra para as crianças através da história da personagem Gabriela. A Gabriela, um belo dia, conta uma mentira. E a vida da Gabriela vira uma enorme confusão, porque a palavra vai voando e entra nos ouvidos de quem estiver presente. Olha que interessante isso. A palavra vai voando, voando,
Às vezes ela entra pelo ouvido e toca o coração. Às vezes ela entra por uma porta e sai pela outra para os mais desavisados. Esse é o poder da palavra. Essa é a importância da palavra. E aí, vamos dizer, da ação das histórias para o meu ouvinte e para o ambiente. Se eu estou trazendo a boa palavra, se eu estou trazendo uma história, eu não vou tocar somente o paciente que está ali no quarto do hospital. Eu também vou tocar o enfermeiro que está ali trabalhando, medindo a pressão, dando medicamento. Eu também vou tocar nessa mãe, nesse pai, nesse familiar, nesse acompanhante que está há quantos dias ali, também cheio de expectativa, também cheio de insegurança do que vai ser desse diagnóstico, o que vai acontecer com o meu ente querido que está doente. Então, o poder da palavra, o poder da história. O primeiro poder, neste caso, da ação da história, é o acolhimento. A coisa mais importante é o acolhimento. É quando eu me coloco como narrador, eu vou visitar esta pessoa, eu me coloco claramente como disponível. Eu estou aqui para tentar ser uma contribuição, ou melhor, para ser uma contribuição para você. Eu te trouxe um presente. O meu presente é a minha história. É essa história que eu vou te contar. E na história, eu coloco o que eu tenho de melhor. É o meu sentimento, o meu conhecimento que está emoldurando essas palavras. Esse é o meu trabalho. Então, este acolhimento, olha que delícia, de repente, no meio daquela confusão, daquela falta de perspectiva, chega alguém que está pensando em mim. Chega alguém que está pensando nesse paciente, que está pensando nessa pessoa que está doente. E este acolhimento para a família, para quem está junto com ele. Eu acho que existe uma outra coisa também, que é a aprendizagem que a história proporciona. O que é isso? Ao ouvir uma história, eu posso me ver refletido nessa história. Eu posso entender, puxa vida, esse personagem foi inspirado em mim. Essa história fala tudo aquilo que eu sempre pensei. Nossa, olha, esse personagem vive as mesmas coisas, tem as mesmas dúvidas. Para a criança, olha que importante isso. Eu conto uma história e o personagem tem medo, e a criança vê que ter medo não é um problema. O personagem também tem medo. É normal. Todos podemos sentir medo, todos podemos sentir raiva, todos podemos ser acolhidos. Existe uma coisa bem interessante ainda, que é da esperança. Quando eu conto uma história, por exemplo, nos contos de fadas, a esperança, tudo dá certo no final. Tudo vai dar certo. Por maiores que sejam as penúrias, por maiores que sejam as dores, os sofrimentos do personagem, no final, tudo vai dar certo. E aí tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês também, que é sobre estudos que foram feitos pelo Instituto do Coração em São Paulo, pelo INCOR, sobre a importância da fé no processo de cura dos pacientes ali no hospital. A fé é você acreditar. A fé é você ter esperança. Olha que bom. Se eu estou concebendo a saúde como um equilíbrio emocional e mental, além da questão física, para que eu tenha fé, eu preciso estar relaxado o suficiente para que eu possa vislumbrar uma outra oportunidade, para que eu possa vislumbrar, para que eu possa ter calma para enxergar outras possibilidades. Então vejam, a importância da fé na cura dos pacientes é algo que foi alvo de estudos e que trouxe respostas muito interessantes. Não é que o paciente ficou curado, é que o paciente
passou a, estando mais tranquilo, ele passou a não esquecer de tomar o seu medicamento, por exemplo. Ele passou a acreditar na importância daquele tratamento, na importância da vontade dele, da escolha pela cura. Vamos falar um pouco agora sobre que história escolher. Qual é a história que eu vou escolher? Existem várias pesquisas sobre esse assunto, porque existem sim alguns grupos, se você tiver interesse em trabalhar como voluntário, como voluntária, num grupo que atue contando histórias em hospitais, é muito legal você se instrumentalizar para poder participar dessas ações tão importantes, não é? Mas eu quero dizer para vocês, existem várias pesquisas falando sobre a importância dos temas escolhidos para você contar histórias neste espaço que é o hospital, neste momento que é o momento da doença, neste momento que é o momento da dor. Que histórias eu vou contar? Eu vou contar histórias que falam sobre esperança, eu vou contar histórias que falem sobre solidariedade, eu vou contar histórias que falem sobre o respeito, eu vou contar histórias que falem sobre a importância do momento presente. Eu vou contar sobre a importância de estar presente neste momento vivendo esta vida. Olha quanta coisa, quantas possibilidades. Existem sim vários estudos. No curso eu trabalho bastante sobre esse aspecto. Qual a história que eu posso contar? Que tema pode ser uma contribuição? Além dos contos de fadas, por exemplo, que a gente já conversou, eu acho que existe uma outra contribuição que é importante, que é dos contos divertidos. Que tal quebrar aquele lugar da dor, aquele lugar da falta de esperança e trazer a alegria? A gente tem também grupos que atuam nos hospitais trazendo alegria. E a gente sabe da importância do riso no processo curativo. Então, contos divertidos, que são os chamados contos populares de facécias, por exemplo. Então, a gente tem o Câmara Cascudo, resgata o homem que pôs um ovo. São contos divertidos. E tem também os heróis populares. Olha que interessante, nos heróis populares, o que é que eu vejo? Existem alguns estudos que eu já fiz sobre a importância dos contos dos heróis populares. Seja o Pedro Malas Artes, seja o Lazarilho de Tormes, na Espanha, seja o Askeladden, na Noruega. Os heróis populares, eles retratam a ingenuidade popular, a ingenuidade do povo. E o povo percebe que com astúcia e coragem, tudo pode dar certo. Interessante, né? Então, que histórias eu posso contar? Resgata os contos populares, resgata o herói popular, traz esperança, traz alegria para esse meu ouvinte. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a atuação do narrador. É muito importante, isso é uma coisa que eu trabalho bastante no curso, a atuação, a performance do narrador. Eu, como narradora, tenho que me sentir segura e à vontade para entrar em qualquer quarto de hospital para contar uma história. Como é que é o aspecto do respeito? Vamos falar sobre isso. Se eu chego num quarto, na verdade, se eu chego numa enfermaria, que eu tenho vários pacientes no mesmo ambiente, com dores diferentes, com expectativas diferentes, com tudo diferente, né? Porque cada um está vivendo um momento único naquele hospital. Eu vou chegar chamando a atenção de todo mundo, ou eu vou chegar me apresentando, ou eu vou chegar oferecendo a minha contribuição. Eu vou chegar falando alto, gritando. Será? Será que esse é um bom caminho? Será que eu não posso chegar me apresentando? Quando eu penso naquela história de que a palavra vai voando, vai passando no ouvido de quem estiver presente, eu penso que eu estou representado é no ouvido de quem me ouve, é no coração de quem me assiste. Então, como é que é essa representação? Que tal ter respeito
pelo ambiente que eu estou, que tal ter respeito pelas pessoas que estão ali e tentar me colocar e ser uma contribuição de uma forma delicada. Ser uma contribuição de uma forma divertida, de uma forma alegre e principalmente leve. Ser uma contribuição de uma forma leve. De repente, eu posso perceber que o ambiente não está propício para contar a história para todo mundo. Eu já fiz essa experiência e é maravilhosa. Que tal contar uma história no ouvido de alguém? Chega lá, bem pertinho, conta para ele. Conta um conto que vai ajudar nesse momento. Esse processo se chama Histórias ao Pé do Ouvido. Tem muitas histórias que a gente pode contar ao pé do ouvido. Como será esse acolhimento? Aí vocês vão dizer para mim que recursos eu vou usar. Eu posso levar bonecos, instrumentos, eu posso levar e posso usar. O mais importante é que eu vou usar aquilo que o momento me inspirar a usar. Para isso, o que eu quero dizer sobre a performance do narrador é que se o narrador não estiver presente naquele momento inteiro, exercitando, vivendo a sua empatia com o outro, dificilmente ele vai saber contar a história, de forma a sensibilizar o outro. Se eu não parar para escutar a dor do outro, para sentir a expectativa do outro, dificilmente eu vou trazer a atenção do outro. Eu vou conseguir que o outro dê a atenção àquilo que eu estou propondo. Então, se eu estou presente, eu posso ver que, eu trouxe esse boneco, mas acho que não vai ser legal usar o boneco. Então, eu posso usar qualquer objeto que estiver ali no meu entorno e dar a vida a esse objeto para que ele seja um personagem. Eu posso fazer de um termômetro a história de um maestro. Eu posso fazer de um termômetro uma arma. Eu posso fazer de um termômetro um personagem português que colocava o lápis aqui atrás da orelha. Eu posso fazer do termômetro um boneco. Era uma vez um boneco. Dou vida para esse personagem. Então, tudo diz respeito a quê? A estar presente. Eu sempre digo que o narrador é o primeiro passageiro do sonho que o conto propõe. Portanto, não adianta só pensar em decorar a minha história para chegar lá e contar. Eu tenho sim que saber a minha história e olhar para o meu público para saber como eu vou contar. É aquilo que no curso eu trabalho bastante, são as diferentes formas de contar uma história. Como que eu posso apresentar uma mesma história para crianças de 2, 3 anos e adolescentes? Eu posso apresentar a mesma história. O que muda é como eu apresento essa história. É se eu estou presente, eu como narrador. E é isso. E entrou por uma porta e saiu pela outra. A minha proposta é que a gente esteja presente no momento da narrativa. É que a gente olhe, perceba, sinta quem é o meu ouvinte. Assim eu posso ser uma contribuição. Agora eu vou dar um recado para você. Compartilha esse vídeo se você acha que ele foi uma contribuição. Quantas pessoas que não estão nesse momento precisando saber como lidar com seu filho que está desanimado em casa, com o seu ente querido que não está passando muito bem, que está indisposto, ou mesmo com alguém que esteja internado num hospital. Compartilha. Eu sempre digo que é super importante a gente compartilhar conhecimento. Faça a diferença. Seja uma contribuição você também. Até a próxima.